Bom dia. Romanos 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Paulo demonstra o amor que ele tem pelo ser humano, pelo próximo, exatamente expressando a vontade de Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, porque Paulo sempre teve a preocupação para que o maior número de pessoas fossem salvas. É que ele faz uma rogativa, pelas misericórdias de Deus, para que nós apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo. Ao contrário dessas pregações, desses ensinos modernos, onde em que procuram ensinar, dizer que você tem direito a viver muito bem, que você tem direito ao melhor, né? Que você tem direito à prosperidade, que você tem que viver de uma maneira nababesca, em plena felicidade, como se aqui fosse o paraíso. Então, ao contrário disto, a palavra nos fala que nós temos que oferecer nosso corpo como sacrifício, ou seja, nós estarmos constantemente em uma luta árdua contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra o nosso querer, contra a nossa lógica. Não podemos atender às vontades da nossa carne. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me divertir. Eu vejo as pessoas falando, não, tenho certeza que Deus não quer que eu viva assim, Ele quer que eu viva feliz, sorridente. Não, isso é mentira. São religiões que ensinam esse tipo de coisa, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós gostamos de falar que Jesus é o nosso mestre. Se Ele é o nosso mestre, nós aprendemos com Ele e aprendemos nele. Se nós aprendemos com Ele, então Ele é o nosso mestre, nós sabemos como Ele viveu. Nós sabemos o que Ele passou. Jesus ele não teve uma preocupação aqui de ter patrimônio, Ele não teve a preocupação de viver de uma forma tranquila, feliz. Nós sabemos bastante sobre a vida dele há aproximadamente 3 anos, ali entre 30 e 33 aproximado. Quando nós falamos 3 anos, esse é aproximado, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, porque as datas não são precisas. Antes disto, a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Então nós sabemos que nesse inteirinho ele viveu não de forma tranquila, não. Ele viveu sofrendo humilhações, perseguições e tudo mais. Mas ele não abriu mão da palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer? É oferecer o nosso corpo, um sacrifício vivo. Não atender realmente às nossas vontades. Fazer a vontade do Senhor. É lutarmos contra nós mesmos. Praticar aquele outro ensino de Paulo, quando ele fala para nós andarmos em espírito e não satisfazermos a vontade da nossa carne. E é isso que nós temos que aprender com ele. Quando nós estamos preocupados, porque eu tenho que viver bem, eu tenho que ser feliz,
Eu tenho que desfrutar disso, eu tenho que desfrutar daquilo. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Culto ao Senhor não é você ir a um templo e ficar ali orando, rezando, batendo palma, cantando. Culto ao Senhor, não, você está ali, não, eu tenho que sentir arrepios, tenho que sentir emoções, eu tenho que sentir essa manifestação, essa acolá. Isso não é o Evangelho. Eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que estar me sentindo bem, eu tenho que ouvir umas palavras boas que me dê ânimo. Não. Culto é nós cultuarmos o Senhor. Saber primeiro que nós somos servos, temos que servir o Senhor e também nós vamos para aprender, conhecer mais da vontade do Senhor. Nós vamos para adorá-lo. Nós não vamos ali para sentir coisinha boa, não. Eu não vou aqui para me ouvir uma palavrazinha agradável, porque hoje eu estou para baixo, eu vou para a igreja, para que Deus use o pregador lá para trazer uma palavra de ânimo para me levantar. A palavra de ânimo é que Jesus veio e ele já está voltando. Então nós temos que aprender a nos oferecer ao Senhor. Mas o mundo diz que nós devemos fazer assim, fazer assado. Eu sinto vontade disso, a minha carne grita. Então deixa ela continuar gritando. Está gritando muito, vamos dar um dia de mortificar a nossa carne. Mortificar a nossa vontade. Mas para nós fazermos a vontade do Senhor, nos submetermos a Ele. É isso que nós temos que fazer, aprender a nos submeter ao Senhor. Submeter à vontade dele. Isso que é preciso fazer. Versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos concordar com esse mundo. O que é concordar? Os crentes hoje estão concordando com essas pregações, esses ensinos mentirosos. Vem para cá que você vai ser feliz, você vai receber isso, você vai receber aquilo. Deus está lhe dando. Não é isso. Isso não é a pregação de Jesus Cristo, isso não é o ensino de Jesus Cristo. Temos que voltar para o Evangelho, o que ele fala. Nós temos que entender que ele deixou bem claro que aqui não é a nossa casa, aqui é um lugar de passagem. Aqui não é a nossa morada. Aqui é um lugar de nossa peregrinação. Então é normal, é esperado as lutas, é esperado as batalhas, é esperado os sofrimentos. Mas nós perseveramos, nós continuamos caminhando, nós não retrocedemos. Minha vontade agora é de fazer isso, fazer aquilo. Vamos examinar a palavra de Deus. Está de acordo com a vontade dele? O que eu estou com vontade de fazer? O que eu estou querendo fazer? Não está, então não vou fazer. Não adianta nós tentarmos nos justificar, procurando de alguma maneira na Bíblia que venha justificar os nossos desejos, a nossa carne, a nossa vontade. Mas vamos simplesmente obedecer ao Senhor. Isso que é preciso. O mundo diz que nós temos que ser felizes. Jesus não diz isso aqui. Jesus diz que nós temos que lutar para sermos salvos. Salvos nele, que a salvação está nele. Então o que nós temos que fazer? Exatamente. Nós temos que não concordar, não vamos nos moldar ao sistema deste mundo. Que o mundo diz: não, você está infeliz no casamento, separa de você e vai arrumar outra pessoa, segue em frente, você tem direito a melhor. Não está divorciado, casa de novo. Isso é o que o mundo diz. Não, você tá triste, não sair, divertir, para uns bailão, tomar cerveja, um vinho, um uísque, não tem nada.
Isso que é o mundo diz. É jovem, é solteiro, tá namorando, tem ali sexo, é fornicação, não tá prejudicando ninguém, não tem problema. Isso é o que o mundo diz. Ah, usar uma droga aqui, é uma droga lícita, não tem problema. Isso é o que o mundo diz. Ah, não, alguém te ofendeu, você tem que revidar, você tem que brigar. Isso é o que o mundo diz. Enfim, o mundo diz uma série de coisas. Ah, não, você sentiu atraído por uma pessoa do mesmo sexo, um homem atraído por homem, mulher por mulher. Você não está prejudicando ninguém, não tem nada a ver, se você está feliz. Isso é o que o mundo diz. Mas Jesus diz ao contrário. Então, nós não podemos conformar. Não podemos conformar com o sistema deste mundo. Mas nós temos que ser transformados pela renovação das nossas mentes, que nós renovamos no Evangelho, renovamos em Cristo. Por que nós temos que viver desta maneira, de acordo com a palavra de Deus? Para que nós experimentemos qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa, perfeita vontade e agradável de Deus? Que nós tenhamos vida, que nós alcancemos a salvação e vivamos por toda a eternidade. Que nós venhamos desfrutar de vida por toda a eternidade. Ou seja, que venhamos viver eternamente. A nossa vida jamais terá fim se nós vivermos a palavra dele, se nós praticarmos a palavra dele, se nós nos submetermos a ele. Isto que é preciso. Isto que é necessário. Então, temos que conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas estão pensando que a boa, agradável vontade dele é você ter isso, ter aquilo, viver assim assado. E não é. Por isso nós temos que procurar entender bem o Evangelho para que nós possamos compreender a boa vontade dele. Versículo 3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou. Eu vejo pessoas dizendo, não, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou acima da maioria, né? Como aquele cantor lá, aquele Thales, um dia desse disse que ele estava acima da maioria, que ele era melhor, que ele era mais rico que aquilo. Nós, espiritualmente, nós temos que entender que não somos superiores a ninguém. Não é pelo fato de Deus ter me dado alguns dons que quer dizer que eu sou superior a outro. Porque Deus me deu estes dons, mas deu outros tipos de dons. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que A, B ou C. Porque antes de qualquer coisa, eu sou servo do Senhor. E servo não fica se auto-elevando, mas vive como servo. Nós somos servos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Então não podemos, em hipótese nenhuma, estar nos julgando melhor, como muitos dizem, não, porque eu sou missionário tal, pastor tal, evangelista tal, apóstolo, bispo, sei lá o quê. Não, Deus fala demais comigo, e eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho intimidade demais. Não é assim. Tem muitas pessoas hoje que vêm até e falam, pastor, será que Deus não fala comigo? Será que ele tem raiva de mim? Porque tem uma mulher lá que fala que Deus fala com ela o tempo todo. Uns vão lá, não, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Aí Deus revela assim. E nós vemos, são pessoas mentirosas, hipócritas, falsas, mas só que isso prejudica as outras, porque as outras falam, mas caramba, por que Deus então não fala assim comigo? Por que Deus não anda revelando, toda hora não está no meu ouvido aqui, sendo que a mulher lá falou que ele fala o tempo todo? Porque tem as pessoas que vêm com essa história, acham que
Fala como se Deus estivesse o tempo todo conversando com elas ali, falando com elas, faz isso, faz aquilo, falando da vida dos outros e tudo mais. Ninguém, as pessoas infelizmente são muito mentirosas, são hipócritas, mas ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais. Nós temos que, por isso que eu falo, viver em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos conhecer a mente dele, e então nós vamos descobrir qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos descobrir assim, não é nós pensarmos que a boa e perfeita vontade e agradável de Deus é que eu tenha bens materiais, que eu viva assim, que eu viva assado. Não é isso que a palavra de Deus fala. Então você realmente está afastado, você não conhece você não conhece a mente de Cristo. Devemos saber que Deus nos preparou, Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos enviou para nós ocupar determinado lugar. É claro que se nós não ocuparmos o lugar, nós somos banidos. E não tem ninguém que pode falar, não tem dom, Deus não preparou. Sim, todos nós recebemos do Senhor. Porque somos nós que fazemos, através dessa união, que faz então o corpo de Cristo. O versículo 4 fala, pois assim como um corpo temos muitos membros, em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos os outros. Quando nós falamos corpo de Cristo, a noiva de Cristo, nós imaginamos exato o que a Bíblia está falando, traz a imagem de um corpo. Um ser humano, um homem, uma mulher qualquer. Um corpo humano. Esse corpo humano, nós vamos imaginar um corpo, nosso corpo. Nós temos braços, mãos, dedos, precisamos, temos 10 dedos, 5 em cada mão. Precisamos de cada um desses dedos. Nós precisamos de cada um. A unha também tem a sua função, precisamos dela. Os nossos órgãos interiores, precisamos de todos eles. Quando é necessário tirar, suprimir algum deles, a pessoa vive de forma deficiente. Pessoa que tem, por exemplo, um só rim, o tipo que vive de maneira deficiente. Nós precisamos de todo o corpo. Mas acontece que, por exemplo, a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz, a mão ela não faz o papel de um dos pés. Nem o nariz faz o papel dos olhos. Nem a cabeça faz o papel do braço. Enfim, cada órgão nosso tem a sua função específica. Isso não quer dizer que são inferiores a um ao outro, não. O meu braço direito é igual ao esquerdo. O meu olho, minha boca, minhas pernas não são diferentes. Não são inferiores. Não, isso aqui é um órgão superior, isso aqui é inferior. Não, são todos necessários. Precisamos de todos eles. Assim também é o corpo de Cristo. Deus nos capacita para nós exercermos determinada função. Não importa se um é um braço, outro é perna, outro é unha, outro é cabelo, outro é qualquer coisa. Mas foi para cada situação. Deus nos capacitou, Deus nos dá os dons para viver desta forma. Agora, quando nós recusamos a ocupar este lugar no corpo de Cristo, nós somos então banidos. E quem não está no corpo de Cristo está morto. Porque vida só tem no corpo. Vida só tem no corpo de Cristo. Se nós estamos fora, não tem vida. É impossível. Então vamos enfrentar a morte e a vergonha eterna. Por esse motivo nós temos que ocupar o nosso lugar no corpo de Cristo. Mas independente de qualquer coisa, não porque eu sou pequenininho, fulano é maior.
Para Deus somos iguais. Ah, mas ele faz isso, faz aquilo, eu só consigo fazer isso. Glória a Deus. Deus nos dá a condição de fazermos aquilo que ele deseja. Aquilo que é necessário. Ah, não, mas eu sou só um dedo. O outro é a cabeça tem crânio, tem isso, tem aquilo. Não, mas eu preciso desse dedo. Nós somos o dedo, essa função, esse dedo tem que existir. Ele tem que estar aqui. Nós somos o corpo de Cristo, então somos iguais. Não tem ninguém, né, o ser humano superior a nós, nem inferior, são todos iguais. Não esqueça que a nossa origem é pó, a nossa origem é terra, e nós vamos voltar para ela. Claro que nossa alma, nosso espírito vai para o Senhor, mas nossa alma volta ao pó. Versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Deus me deu condições, Ele me dotou, eu tenho dons de profetizar. Então profetiza. Ah, mas eu profetizo, mas eu não sei orar para as pessoas serem curadas. Você não tem esse dom. Deus não te deu esse dom. Ah, eu não sei, eu profetizo, mas eu não sei pregar, eu não sei levar uma mensagem. Porque Deus não te deu. Você, o dom, você ocupa o lugar do profeta, tem que ser com o profeta. E nada mais do que isto. Então se alegre no seu sagrado, esta é a sua função. Então cada um tem uma função específica, e essa função quem escolheu o seu, quem capacitou foi o Senhor. Então nós temos que exercer o que nós somos chamados. Versículo 7. Se o teu dom é servir, sirva-se. Ah, não, tem pessoas que você não entende, a pessoa está sempre ali, prestativo, ajudando. É dom de Deus. Deus qualificou a pessoa para estar servindo mesmo. Serve, ajuda, não está ali pronta. Quantas vezes não encontramos pessoas que não está pronta para ajudar, pronta para, alguma coisa, vamos limpar, vamos organizar, vamos fazer. A pessoa está o tempo todo ali procurando servir. Isso é dom de Deus. Esse é o dom, então deixa a pessoa fazer que sirva. Você não é inferior a outra pessoa, você não é inferior a um profeta, você não é inferior a um pastor, você é igual. E continue assim. Se o dom sirva-se, se é ensinar, ensine. Não, você vê outras pessoas que têm uma facilidade, uma tranquilidade para ensinar as pessoas. Essa é a capacitação de Deus, treinado por Deus. Então, continue, que ensine, que essa é a função dela, foi para isso que o Senhor chamou. É parte do corpo, a posição que ela tem com o Pai é aquela ali. Então, ensine, pratique isto. Se é encorajar, haja como encorajador. Não, mas eu sempre, quando encontro a pessoa para baixo, eu encontro a pessoa meio desanimada, eu sempre estou ali, eu sei trazer uma palavra, eu sei trazer um conforto, eu sei trazer uma palavra de ânimo para a pessoa se animar, voltar. Glória a Deus. Então, isso é Deus que capacitou. O seu dom é esse. Então, exerça, pratique. Encontrou as pessoas meio desfalecidas, meio tristes, vá até elas, ensine, traga uma palavra de ânimo, traga uma palavra de coragem, traga uma palavra de fortalecimento. Isso é dom de Deus. Você não é inferior a ninguém, você não é inferior a bispo, a apóstolo, a pastores, a homem nenhum. Você é igual, você simplesmente é parte do corpo de Cristo. O que contribui, coopere com generosidade. Eu não sei fazer muita coisa na obra de Deus, não, mas o que Deus dá condição, eu gosto de ofertar, ajudar a obra, glória a Deus. Então que contribua, continue contribuindo, porque a obra precisa ser mantida. O ministério precisa ser mantido. Deus deu condição, lhe dá condição de você estar ofertando, ajudando, então faça. Não é por pedido de homem, de pastor, não, é Deus tocou no seu coração, para você ajudar, para você socorrer. Então seja generoso, seja generosa, porque Deus vai estar dando condições de você estar ofertando. Deus está dando condição de você estar ajudando. Então essa condição vem de Deus.
Porque se Deus não quisesse, ele não daria condições financeiras para você estar agindo assim. Então, ele está lhe dando condições. Então, faça, ajude, seja generoso, seja generosa com a obra de Deus. Agora, se é exercer liderança, que ministre com zelo. Não, você foi chamado para ser um líder. Você sente, você consegue liderar a igreja, liderar as coisas. Então, faça isso, mas faça com zelo. Faça com justiça. Faça de acordo com a palavra de Deus. É preciso, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Uns foi para isso, outro para aquilo, como nós estamos vendo. Não, você foi chamado para liderar, então lidere. Exerça essa liderança de acordo com a vontade de Deus. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Não, meu dom é quando eu vejo alguém triste, alguém machucado, eu fico triste. Eu demonstro mesmo a minha tristeza, eu demonstro a minha insatisfação, eu busco mesmo para que essa pessoa se anime. Eu fico triste, eu compadeço com os que compadecem. Então, glória a Deus, continue assim, que também é dom de Deus, então faça isso com alegria. Versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. O amor seja amor verdadeiro. Não é esse amor de tá dando tapinha nas costas, não. Não é amor de falar de boca, não. Mas é legítimo. É cuidar, estar preocupado com o irmão, com a irmã, para que ela seja salva. Isso é o amor verdadeiro. Não é te preocupar em contar uma mentira ou engano para a pessoa estar bom. Sejamos verdadeiros, sejamos amamos e não sejamos hipócritas. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Não tem raiva do mal mesmo. Nós temos que procurar pegar seu bem, afastar todo tipo de coisa que é mal. Não, pastor, hoje as pessoas, tem muitas que se dizem cristãs, que estão amando, gostando até do homossexualismo. Não, nós temos sim que amar o ser humano, mas odiar o pecado, esse demônio do homossexualismo, nós não podemos concordar, não podemos aceitar, não podemos admitir. Nós amamos o ser humano, não o pecado. O adúltero também, hoje está muito em voga nas igrejas. Pastor tendo segundo, terceiro, quarto casamento. Não, você pode gostar do ser humano, mas o pecado que ele está, você não pode aceitar, não pode concordar, tem que ter raiva. Do pecado, do mal, nós temos que ter nojo. Isso não estou falando essas áreas, em todas as áreas. Isso é do mentiroso, isso é do desonesto. Então, em todo tempo, nós não podemos concordar, aceitar o mal, não. Temos que ter raiva, vergonha do mal. Mas devemos nos apegar ao bem. Fazer o que é certo, fazer o que é correto. Amar o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Amar o próximo como a nós mesmos. Entre me exaltar e exaltar o próximo, então que exaltemos o próximo. Nós não queremos, não, tem que ser, tem que ter, tem que fazer, porque eu sou isso, aquilo. Não, negativo. Negativo. Vamos aprender a amar o próximo. Um amor verdadeiro, sem fingimento. Um amor que nós sejamos preocupados com a salvação do próximo. Um amor preocupado com o crescimento espiritual do próximo. Versículo 11. Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Não podemos ser descuidados, não podemos estar descuidando e vivendo um erro, um pecado, aceitando uma coisinha pequenininha, um pecadinho. Não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. O que tem é o pecado. Então nós temos que estar zeloso. Nós temos que o tempo todo, por isso que eu falei, nós andarmos em espírito. Nós não podemos estar satisfazendo, atendendo
a vontade da nossa carne, os nossos desejos. Temos sim que fazer a vontade do Senhor. Nós temos que ser fervorosos no Espírito, buscar cada vez mais e mais no Senhor. Nós temos que servir o Senhor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Está passando problema? Está passando por luta? Está difícil? Está no deserto? Sede pacientes. Tenha calma. Persevere em oração. Eu li Romanos 12 até o versículo 12. 12. E todas as dúvidas, tudo nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.